Olá, o assunto dessa semana é leve e doce, porém o açúcar pode se tornar um inimigo e não um aliado como normalmente é utilizado. No programa de hoje, vamos falar sobre vício em açúcar. Para abrir o nosso programa, vamos ouvir o relato da Úrsula de Azevedo, entrevistada pela nossa equipe. No passado, eu tinha uma compulsão muito grande por doces. Eu sentia a necessidade de comer doces o tempo inteiro, fosse após as refeições, fosse em período de ansiedade ou de estresse. Eu sempre sentia aquela necessidade de comer um chocolate, uma bala ou qualquer outro tipo de doce. Porém, depois de um tempo, eu acabei sendo diagnosticada com cálculo renal e precisei passar por uma cirurgia. No pós-operatório, eu fiz uma dieta, fiz uma reeducação alimentar, substituindo os doces por outros tipos de alimentos, e hoje em dia eu não sinto mais a necessidade de comer doce com tanta frequência. Essa minha compulsão passou com a minha reeducação alimentar. Diante do relato da entrevistada Úrsula de Azevedo, estou aqui com a professora Mônica Marim, que irá esclarecer algumas dúvidas e falar um pouco sobre as pessoas que são viciadas em açúcar e têm aquela necessidade de comer um docinho. Então, professora, a partir de que momento a pessoa se torna um viciado em açúcar? Como o próprio relato, facilmente você consegue observar isso quando a pessoa, de fato, ela acorda com aquela necessidade absurda de consumir um doce. Isso fica mais fácil ainda quando você vai consumir um pedacinho de doce e aquele pedacinho deixa de ser o suficiente para poder te satisfazer. Em qualquer momento de estresse, qualquer momento de situação que gere alguma ansiedade, você também sente uma necessidade muito grande de fazer um consumo de doce. E além disso, você tenta tirar aquele doce da sua alimentação e você não consegue. Então, quando isso acontece, já está evidenciado de fato que a pessoa ela tem um vício pelo açúcar, pelo doce. Professora, quais os fatores que interferem e contribuem para que as pessoas adquiram esse vício, diante do relato da nossa entrevistada? O que acontece? No momento que você ingere substâncias doces, o doce em si, o seu cérebro vai liberar substâncias químicas naturais que são os opioides. Isso vai levar com que você tenha uma sensação de prazer, de bom humor, de satisfação. Tá? Quando você começa a consumir uma quantidade exorbitante desse açúcar, vai interferir nessa sinalização, que são neurotransmissores que vai estar funcionando o tempo todo em função de induções elétricas. Então, esse aumento vai acabar atrapalhando que esse receptor reconheça essa necessidade e você vai cada vez precisar de mais e mais e mais açúcar para poder consumir, para satisfazer, para ter essa sensação de prazer. O excesso desse açúcar acaba provocando um curto-circuito no cérebro. Então, você vai ter uma necessidade cada vez maior de consumir esse açúcar. Qual seria a indicação diária, o consumo diário? Até o quanto ela pode consumir de açúcar por dia? A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que o consumo de açúcar tem que ser era de 10% e reduziu para 5%. Isso corresponde a uma taxa aproximadamente de 25 gramas de açúcar, que corresponde, vamos dizer assim, medidas caseiras, 6 colheres de chá de açúcar. Ou, falando melhor ainda, 100 calorias em cima das 2.000 calorias diárias recomendadas para um indivíduo adulto saudável. Quais seriam os malefícios que o alto consumo de açúcar pode trazer à saúde e ao bem-estar do indivíduo? Malefício: obesidade, hipertensão arterial, problemas cardiovasculares, diabetes, as doenças que são consideradas síndromes metabólicas. Benefício: você pode pensar com relação à proliferação de algumas bactérias do bem, que são necessárias para poder combater as bactérias do mal, vamos dizer assim, tá? E outros benefícios, não sei se a gente pode falar que isso são benefícios, é a sensação de prazer, que acaba propiciando nas pessoas. Quais seriam os alimentos que a nossa entrevistada Úrsula de Azevedo ela pode adotar na sua dieta, na sua alimentação, que tenha esse teor menor de açúcar e não utilize tanto açúcar refinado? Quais seriam os alimentos? Seriam os alimentos de baixo índice glicêmico, ou seja, que você vai ter uma concentração menor de açúcar no sangue. Tá? Alimentos esses que são maçã, pera, ameixa, kiwi, leite, queijo, iogurte, feijão, grão de bico, lentilha. Esses alimentos são alimentos considerados de baixo índice glicêmico. Seria realmente utilizado o açúcar da fruta, da própria fruta em si. É muito falado, mas poucas pessoas sabem. Referente ao açúcar da fruta, professora, aqui no nosso programa, a nossa equipe fez a preparação desse bolo sem a utilização de nenhum açúcar refinado, só a utilização do açúcar da fruta. Como é que seria isso para o paciente que ele tem no caso da Úrsula de Azevedo, nossa entrevistada, ele tem essa necessidade de consumir muito açúcar?
o próprio açúcar da fruta vai estar despertando, liberando essa sensação de prazer, sem precisar utilizar o açúcar refinado. Obrigado, professora, pelos esclarecimentos. Obrigada, e quando precisar, estamos aqui. E você, tem utilizado muito açúcar refinado ou tem consumido mais o açúcar das frutas? Esse Mais Nude dessa semana foi bastante doce. E se você gosta de doce, assim como a nossa entrevistada, não deixe de acessar o blog da TV Uva para ter acesso às nossas preparações e o conteúdo exclusivo. E para ter aquela consciência limpa e não ter prejuízo à sua saúde consumindo aquele docinho que você gosta. Tchau e até o próximo programa.